Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estamos agora abrindo a sala para começarmos o nosso webinar. Eu sou o Fernando Carvalho Lima, sou o diretor regional da BRH São Paulo, na Regional Metropolitana Oeste, que cobre 8 municípios, desde Osasco até Araçariguama, e a nossa base é em Barueri, especificamente em Alphaville. Queremos agradecer a participação de todos vocês, dar-lhes as boas-vindas e agradecer também ao professor Pedro Martins, que generosamente volta ao nosso Zoom para compartilhar conosco seus conhecimentos e também a sua visão sobre essa nossa proposta de arrancada exponencial do recursos humanos no pós-Covid. Ainda não atingimos o pico da pandemia aqui no Brasil, mas São Paulo está muito próximo disso. Estão dizendo que nas próximas 2 semanas deveremos atingir essa situação. O Pedro vai poder comentar conosco sobre o cenário da Covid, para que a gente possa, então, falar como nós vamos reagir e agir, e como devemos agir no pós-pandemia. O professor Pedro, ele vai se apresentar, mas eu gostaria de adiantar que ele tem sido um grande colaborador conosco. Ele tem um currículo vastíssimo. Nós publicamos aí no convite uma pincelada do que é a grande experiência de mais de 40 anos que ele tem já na área de consultoria, tendo sido presidente da REI em Portugal e na Europa, e também da Mercer, né? Ambas foram depois adquiridas pela Korn Ferry. Ele vai nos dar detalhes. Então, eu quero desejar uma excelente reunião para todos vocês, agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, vou mencioná-los no final da nossa reunião, e vamos dar prosseguimento, então. Professor Pedro, a palavra é com o senhor. Bom dia a todos. Eu é que agradeço a vossa atenção e o vosso interesse, conforme o Fernando pediu, fazendo uma breve apresentação. Deixa eu só ver que o slide não está. Passou. Tenho 40 anos de consultoria e ensino universitário em 26 países, sou mestre em Psicologia Organizacional, doutor em Administração. Neste momento, na consultoria, sou o líder, portanto, CEO das minhas diversas consultorias. A PM Hub é a holding que agrupa o Agile Transformation Lab, que é uma consultoria que visa transformar os modelos de gestão e as estruturas organizacionais em Agile. A PM International Consulting tem foco em produtividade e performance. A Sedlex é uma consultoria jurídica. A Nexus é uma HR Tech. E a Management 5.0 Roundtable é uma organizadora de eventos, palestras, jantares de networking, etc. A minha atividade académica, neste momento, sou reitor da Euro-American Business School, membro do Singularity University, membro do Conselho Supremo da Global Academy of Finance and Management nos Estados Unidos. Em termos de organizações profissionais, sou membro do Board Mundial do International Management Consultant Board, que é a Federação Mundial de Associações de Consultores. Sou conselheiro do Instituto Micropower, curador do Ultimate HR, membro do Grêmio Literário, que seria o equivalente em Portugal à Academia Brasileira de Letras. Enfim, o Fernando já falou um pouco do meu passado. Fui presidente da Mercer e do A-Group, diretor do grupo Segos, que é o meu grupo de treinamento do mundo, francês, professor em várias universidades da Europa, Estados Unidos, África, Brasil, etc. E no campo associativo já fui diretor do Comitê Científico da BRH São Paulo e presidente da Ordem dos Consultores do Brasil e o equivalente de Portugal, que é o IPCG. Bom, eu gostava de fazer alguns esclarecimentos prévios, não é?
Infelizmente, os últimos tempos no Brasil têm sido muito acalorados e qualquer dos temas que se discute acaba sempre por cair na bipolarização política e obviamente que eu rejeito esse tipo de abordagem nesta webinar que eu vou fazer. Não é? Por outro lado, nós também vivemos um certo culto da ignorância em que um post num WhatsApp acaba por ter o mesmo valor que um estudo científico e há muito aquela ideia de que cada um acredita naquilo que quiser. Obviamente cada um pode acreditar no que quiser, mas o peso de uma pesquisa científica é muito maior do que o peso de uma opinião avulsa. E, portanto, eu vou-me procurar focar naquilo que é conhecimento científico, tanto do ponto de vista sanitário quanto económico. Né? Alguns dos temas que eu vou falar aqui são recorrentes, mas eu procurei trazer os dados da última semana. E é interessante, porque eu fiz uma palestra sobre este tema há 5 dias atrás, e quando ontem fui rever os slides, eu tive que mudar praticamente metade dos slides, porque a situação está a evoluir tão rapidamente que os dados estão a aflorar com um volume tão grande que nós temos que nos atualizar praticamente hora a hora. E também, como já viram pelo meu sotaque, eu sou português, os portugueses não são propriamente o povo mais alegre e otimista do mundo, por isso é que cantamos fado, não é? Que é uma lamúria. E o brasileiro, pelo contrário, o brasileiro é muito otimista. Então, por vezes as pessoas ficam um pouco chocadas se eu estou sendo pessimista, etc., na minha abordagem. Eu procuro não confundir desejo com realidade. Obviamente o desejo era só falar coisas boas e coisas positivas, mas a realidade, infelizmente, não me dá essa liberdade, digamos assim. A primeira questão que eu acho que é importante nós termos em atenção é que não existem receitas de bolo prontas para definir o que é, de facto, o pós-pandemia. Não é? Nós só sabemos que nada sabemos sobre o assunto. A situação que nós estamos é relativamente fácil de diagnosticar. O que vai acontecer no pós-pandemia é pura especulação. Então, quando eu vejo alguns cursos de profetas que têm soluções mágicas para serem bem-sucedidos no pós-pandemia, eu confesso que fico preocupado se alguma pessoa dá credibilidade a essas soluções mágicas, porque isso pode dar, com certeza, origem a grandes decepções no futuro. Não é? Mas aquilo que eu proponho é nós juntos, de forma colaborativa, aprendermos o mais rapidamente possível a criar esse futuro melhor. Então, para começar, temos que nos preparar para todos os cenários possíveis, os mais otimistas e os mais pessimistas. Os mais otimistas no pós-pandemia, com certeza, que é manter o melhor que a quarentena e a pandemia nos trouxe, não é? Estamos aprendendo a viver sem o supérfluo, não é? Nós, muitas coisas que dávamos valor, estamos a dar muito menos valor. Trabalhar um ano inteiro para ter carro zero, hoje ter o carro zero na garagem não deve ser, com certeza, muito interessante. Passar meses a trabalhar para ter um relógio de 20 mil ou 30 mil reais e agora não usar também não deve ser um bom investimento. Então nós estamos começando a aprender a viver sem o supérfluo e provavelmente a sociedade pós-pandemia pode ser essa sociedade sobre o essencial, valorizando mais as pessoas, as relações interpessoais, as relações familiares, profissionais. Não é? É interessante esta questão da comunicação através das redes sociais e dos webinars, etc., que é uma forma, digamos assim, de comunicação à distância, mas que nos dá uma proximidade maior que nós muitas vezes teríamos pelo contacto pessoal. Eu imagino, por exemplo, se eu tivesse a fazer esta
esta palestra para uma sala com 100 ou 200 pessoas, essas 100 ou 200 pessoas não tinham a possibilidade de me olhar no olho que têm através, por exemplo, do Zoom, que tem uma proximidade muito maior. Nós estamos também incentivando o capitalismo sem capital. Não é? Esse capitalismo sem capital é o que permite, por exemplo, uma pessoa pegar num laptop, e reparo, obviamente que muita gente não tem possibilidade de comprar o laptop, mas o laptop é menos de metade do preço de um celular, e hoje quase todo mundo tem celular. E com esse laptop cria uma startup e um ano depois pode ter um unicórnio. Então não precisa ter um capital para ser empreendedor e começar um novo empreendimento. O pós-pandemia pode também consolidar a economia colaborativa, incentivar a produtividade e qualidade de vida com tecnologia. Eu julgo que todos partilham da minha experiência de que trabalhar em casa se trabalha muito mais do que trabalhar no escritório, mas por outro lado também nos dá uma qualidade de vida. Podemos nos alimentar melhor, fazer a comida em casa, aqueles que vivem com filhos ou com outros parentes, ter um convívio familiar muito maior. Isso, enfim, foi descrito lá atrás, em 2016, 2017, pelo governo japonês como Sociedade 5.0, mas que até então era um mundo ideal, hoje vivemos no dia a dia como uma coisa prática, não é? E também, não menos importante, nós estamos num mundo menos poluído, não é? Havendo menos circulação e menos indústria, acaba por a poluição ser menor. Então, o melhor dos cenários talvez seja manter o melhor que nós trazemos da pandemia. Mas também não podemos ignorar que o futuro pode ter o cenário oposto. Pode vir a lei, o império do mais forte, não é? O sacrifício dos pequenos empresários e dos países pobres, que são dominados pelos países mais ricos e pelas empresas maiores, não é? Os mercados podem se fechar mais, ser mais protecionistas. Nós estamos a ver, felizmente, nesta questão das vacinas, o inverso, não é? Estamos a ver 40 países que se uniram para, em conjunto, procurar uma vacina para o coronavírus. Mas também sabemos que as guerras comerciais dos Estados Unidos, a China, etc., são guerras que vieram para ficar e nada nos diz que não possa acontecer que essa volta do fim da globalização e dos países mais fortes virarem governos autoritários e imperialistas que queiram dominar o mundo. A liberdade pode ser restrita, nós hoje vivemos em liberdade condicionada por razões sanitárias, mas vai que alguns governos tomam o gosto e querem manter essa liberdade mais restrita, não é? O próprio liberalismo está em risco, não é? Porque entrando nós numa crise económica muito violenta, provavelmente vamos ter mais intervenção do Estado e, havendo mais intervenção do Estado, obviamente, isso vai no sentido contrário daquilo que nós conhecemos hoje por liberalismo. Não é? Também aquilo que no cenário melhor era muito valorizado, que eram os compromissos de ordem social, empresas com propósito social, nós podemos virar um capitalismo selvagem em que as questões ambientais deixam de ser importantes, as questões de solidariedade social, etc., deixam de ser importantes e, consequentemente, temos uma discriminação social e económica maior. Então, não sabendo nós qual é o futuro, temos que nos preparar para todos os cenários. E todos os cenários, menos voltar atrás. Porque voltar àquilo que era antes aparece-me absolutamente irrealista. Então, para entender o papel do RH na arrancada da retomada exponencial, precisamos ter alguma expectativa sobre alguns assuntos que são importantes. Primeiro, quanto tempo vai durar esta pandemia para nós nos planejarmos, para nós estruturarmos? Depois, quanto tempo dura o isolamento social?
porque a pandemia pode continuar por algum motivo e o isolamento social não. Quanto tempo dura a crise económica subsequente, que nós já sabemos que vai existir? E como vai ser essa sociedade pós-pandemia? Como vai ser essa crise económica pós-pandemia? Como vão ser as empresas e os mercados pós-pandemia e durante a crise económica? Como é que nós podemos ter resultados exponenciais nesse contexto, que é um contexto, obviamente, negativo, de crise económica violenta e de uma pós-crise sanitária forte? Então, aí sim, nós podemos definir qual é o papel do RH na arrancada exponencial. Vou abordar muito brevemente todos esses temas, porque são muitos, mas eu julgo que são necessários para nós chegarmos ao último. Em primeiro lugar, nós temos uma ideia, muitas vezes, que a pandemia vai acabar no dia em que o governo decretar o fim da quarentena. Infelizmente, se dependesse do governo, seria muito fácil. Nós estaríamos, fazíamos aí as passeatas que tem havido, o governo ficava sob pressão, levantava a pandemia e acabava o problema, a economia continuava e deixaríamos de ter problemas sanitários e problemas económicos. Mas não é isso que acontece. Nós podemos ter um período de pandemia mais curto e mais violento, no caso de o isolamento social ser baixo, ou podemos achatar essa curva e então teremos uma pandemia um pouco mais longa, mas muito menos agressiva e, consequentemente, também com menos impacto negativo na economia. E poucas vezes se fala naquilo que se chama o rebote ou a segunda vaga da pandemia. Há países que já estão na segunda vaga da pandemia e alguns outros que já estão preparando para uma terceira vaga da pandemia. Só para recordar a gripe espanhola, que obviamente foi no início do século passado, em que a medicina não estava tão evoluída quanto hoje, mas a pandemia da gripe espanhola demorou 2 anos. Então temos que nos preparar para um período longo de pandemia e de isolamento social. Há vários estudos e o que varia nesses estudos tem a ver com as premissas, e no caso a premissa principal é qual é a taxa de isolamento social, que prevêem que a pandemia no Brasil dure até agosto, ou seja, a primeira vaga da pandemia dure até agosto, outros falam em julho, outros falam em junho, e muitos devem questionar, então, mas se há cientistas que estão de acordo que é agosto, outros que é junho, é porque a ciência é pouco rigorosa. Na realidade, a ciência e os modelos matemáticos são extremamente rigorosos. As premissas é que são diferentes. O isolamento social aqui há 2 semanas era superior a 60%, hoje é inferior a 50%, e isso é que varia, é que faz a variância dos cálculos. E, por vezes, nós não temos a sensibilidade como pequenas diferenças de taxa de isolamento social tem um impacto tão grande no número de vítimas e na duração da pandemia quanto tem na realidade. Não é? E não se esqueçam que a duração da pandemia tem um impacto direto na economia. Então, ao falar de melhorar o isolamento social, ao falar de diminuir a duração da pandemia e a agressividade da pandemia, nós estamos também a falar em minimizar a crise económica subsequente. Vejam, há 2 semanas atrás, isto é um estudo, é dos estudos considerados mais rigorosos e mais confiáveis, que é da Universidade de Singapura. Há 2 semanas atrás, nós tínhamos um isolamento social na ordem dos 60%. Então, nós tínhamos previsto que o pico da pandemia seria 8 de maio e o final da pandemia 6 de julho. Apenas em 2 semanas, o isolamento social médio diminuiu para 48%, o pico foi atirado para 28 de maio, o fim para 17 de agosto e o número de vítimas mortais, em termos de probabilidade, que é a curva que vocês veem aí nesse gráfico, passou para
mais 90 mortos do que aquilo que estavam previstos no dia 29/4. Então vejam como estas questões são extremamente sensíveis e têm um impacto tão grande, não é? Este estudo que eu referi da Universidade de Singapura tem o contributo também das universidades de Washington, Texas, Imperial College de Londres e o MIT, e só para vocês verem como são estudos absolutamente confiáveis, vocês vejam o estudo que foi feito para a Itália, e a curva que foi desenhada no início foi exatamente a curva que se verificou depois na realidade, não é? Nós sabemos que a Itália está já e no final na curva decrescente da pandemia, e eles acertaram praticamente em tudo. Infelizmente, se olharem para o gráfico do Brasil, nós ainda estamos praticamente a 1/3 da pandemia, ainda estamos bastante longe da fase mais aguda da pandemia, e se confirmarem em relação ao Brasil tudo que a Universidade de Singapura projetou em praticamente todos os grandes países do mundo, ainda temos que nos preparar para um embate de facto muito difícil. Bom, como eu disse, aqui a informação acontece a toda hora, muito rapidamente, não é? Então eu procurei a informação apenas dos últimos 4 dias, e o Imperial College de Londres, que, como sabem, é uma escola respeitadíssima, que tem 14 prémios Nobel, não é? Diz que o Brasil tem a maior velocidade de transmissão de coronavírus do mundo. Portanto, a velocidade aqui é muito rápida, não é? O novo ministro da Saúde é muito claro, dizendo que o distanciamento social é a regra de ouro do governo, ou pelo menos do Ministério da Saúde, em relação ao embate da pandemia aqui no Brasil. O próprio Trump, que é um aliado político do governo atual do Brasil, ele critica a forma como o Brasil está a enfrentar o coronavírus, não é? E há uma previsão de recorde portanto, de vítimas apenas com este 48% de isolamento social, que corresponde ao gráfico que eu apresentei anteriormente. Bom, também com a informação dos últimos 4 dias, é importante vocês verem o impacto que tem o afrouxamento do isolamento social no prolongamento e na severidade da pandemia, porque isso tem a ver com os nossos planos de RH, não é? Nós temos que nos preparar para uma crise sanitária mais longa, mais dura, ou mais curta, menos dura, e, consequentemente, as consequências económicas também vão ser proporcionais a isso. Apenas há uma semana atrás, os Estados Unidos resolveu, em 19 dos seus 50 estados, começar a afrouxar o isolamento social, apenas há uma semana atrás. Ontem, isto em 28 de maio, quando nós chegamos a 20 de abril, o presidente Trump previa um máximo de 60 mil pessoas infectadas nos Estados Unidos que morreriam, não é? Isto em 20 de abril, praticamente há 15 dias atrás. No domingo passado, o próprio presidente Trump previu que esses 60 mil passavam para 100 mil mortos, exatamente devido ao afrouxamento do isolamento em 19 estados. E ontem a força-tarefa da Casa Branca, responsável por coordenar as atividades relativas ao coronavírus, já previa 240 mil mortos, apenas pelo afrouxamento do isolamento social em 19 dos 50 estados dos Estados Unidos. Essa foi também a tendência que nós vimos em alguns países europeus que já estão na curva decrescente, já diminuíram, portanto,
a agressividade da pandemia, mas que resolveram fazer flexibilização da quarentena quando atingiram um R1 ou menos que R1. R1 é a taxa de contágio, é a taxa de infecção, não é? Em que uma pessoa contagia outra. Só para lembrar, o Brasil neste momento está numa fase de R3, ou seja, cada pessoa infectada está infectando, está contagiando outras 3 pessoas. Mas nesses países que já tinham uma baixa taxa de contágio, por exemplo, no caso da Alemanha, teve logo como reação um crescimento exponencial de número de infectados e de mortos. O mesmo também aconteceu em Espanha. E os países mais resistentes, os países europeus mais resistentes à quarentena, os últimos a decretar a quarentena, o caso da Suécia, tornou-se no país nórdico com o maior número de vítimas, e no caso da Holanda, também atendendo à dimensão do país, num dos países mais vitimados. Uma das teorias como alternativa ao isolamento social é a testagem. Naturalmente, do ponto de vista teórico, seria a melhor forma de o fazer. E em alguns países, a testagem foi de facto experimentada como metodologia para diminuir o isolamento social. Nós, como sabemos, o Brasil tem o tamanho de um continente e tem regiões com níveis de contágio diferentes. Só que isso obrigaria a uma testagem em massa, que nós já vimos que não resultou noutros países, e obrigaria aquilo que nós chamamos as cercas sanitárias, que era isolar determinadas cidades e determinadas regiões para que ninguém entrasse e ninguém saísse. Isso foi feito na Itália, foi feito na Espanha, foi feito em Portugal, mas eu acredito que devido à dimensão do território brasileiro seria muito difícil fazer aqui. Então, nós temos que ver, em primeiro lugar, que em todo o mundo há uma subnotificação de casos, atendendo à enorme dificuldade de desenvolver testes e dos próprios testes que existem neste momento estarem muito longe de serem 100% confiáveis. Não é? A Fiocruz diz que no Brasil há 10 vezes menos notificação do que existe de facto nos casos. Vendo a taxa de testagem e ver onde é que isso funcionou como alternativa ao isolamento social, nós temos o caso da Islândia, o caso da Coreia do Sul, em que foram feitos 120 testes por cada 100 mil habitantes e dessa forma eles conseguiram diminuir bastante a necessidade do isolamento social. Países como a Alemanha e a Itália, em que conseguiram fazer já numa fase adiantada da pandemia um número de testes ainda longe do ideal, mas já expressivo, caso de 25 testes por cada 100 mil habitantes, funcionou para que esses países, que a curva de evolução começasse a ser decrescente. Não é? Agora, onde ela foi ineficaz foi nos Estados Unidos, em que apenas foram feitos 12 testes por cada 100 mil habitantes. No caso do Equador, que nós, infelizmente, vimos imagens na TV de mortos na rua, que nem sequer havia até uma crise funerária, que nem sequer conseguiam recolher o número de mortos. E a taxa no Brasil acaba por ser preocupante porque é apenas de 0,6 por cada 100 mil habitantes. Então aquilo que começou por ser a política do novo Ministro da Saúde, ele em 17/4 defendia a testagem da população como a melhor forma de conter a pandemia no Brasil e consequentemente haveria menos necessidade de isolamento social. Isto disse ele em 17/4, em 20/4 ele disse que queria comprar 46 milhões de testes para fazer a testagem em massa no Brasil. E em 22/4, apenas 2 dias depois, já dizia que não havia possibilidade de fazer isso no Brasil, por vários motivos, porque é difícil adquirir os testes, porque realmente fazer um teste em massa numa população de 210 milhões é de facto muito difícil. E então, no mesmo dia, ele passou a defender como a estratégia do Ministério da Saúde o isolamento social.
Mas como eu disse, só estamos a falar da primeira pandemia. Temos que nos preparar também para a segunda vaga da pandemia. No caso da gripe espanhola, a segunda vaga foi bastante mais letal e nós estamos a ver que países, Japão, Singapura, a China, que tinham saído bem da primeira vaga, estão já a ter um rebote da segunda vaga, e o caso de Itália, que já se está a preparar para uma terceira vaga. Agora, só há uma forma imediata de minimizar a recessão económica pós-pandemia. O próprio governador de São Paulo diz que não vai haver flexibilização se o isolamento social for de 48%, como é neste momento. Na realidade, eu, na minha opinião, e usando, digamos, critérios de natureza científica, sanitária, daquilo que eu conheço, o isolamento de 50% também não é suficiente para nós termos uma curva decrescente da crise sanitária. Sem resolver a crise sanitária, nós estamos a agravar a crise económica. É isso que nós temos que ver. O Imperial College fez um estudo muito interessante nas 43 cidades dos Estados Unidos que tiveram gripe espanhola, e ele chegou a uma conclusão inequívoca, que as cidades que tinham tido um isolamento social maior foram aquelas que tiveram uma recuperação económica mais rápida e mais bem-sucedida depois da pandemia. Não é? Estudos da Universidade de Noroeste, de Chicago, que o nosso ministro da Fazenda, da Economia é formado e tem um apreço tão grande, e o Imperial College também, eles comprovam de facto aquilo que para mim é evidente e para outras pessoas não é tanto, que quanto menor for a crise sanitária, menor será a crise económica. O Sami Daman fez um estudo para saber qual era o custo para a economia, o impacto negativo de cada morte prematura na economia. E chegou à conclusão que no Brasil seria de 630 mil reais por cada morte prematura. Ou seja, seria menos 630 mil reais que iriam circular na economia brasileira. O mesmo estudo feito pela New York City, nos Estados Unidos, diz que o impacto negativo da morte de cada norte-americano é de 2 milhões de dólares. Não é que os norte-americanos sejam banhados a ouro, mas é simplesmente porque a economia norte-americana é muito maior que a economia brasileira, consequentemente o impacto de cada morte também é muito maior. Mas é só fazer as contas de qual era o impacto negativo de termos mais mortos pela crise sanitária para vermos qual era o impacto que isso tinha na nossa crise económica. Então, a pandemia é o terremoto, e esse terremoto vai dar origem a um tsunami, e esse tsunami é a crise económica. Mas há uma fase intermediária pelo meio, que depois da crise sanitária, nós vamos ter uma crise depressiva forte, e isso para nós, RH, é muito importante nós termos consciência disso. Eu vi há 2 dias uma reportagem da CNN nas ruas de Milão, onde eles entrevistavam as pessoas das ruas de Milão, e portanto já numa fase de desaceleração onde o isolamento social era menor, e quase todas as pessoas que eles abordavam na rua respondiam chorando. As pessoas estão em colapso emocional depois de passarem por uma crise sanitária tão violenta, por um isolamento social tão violento, e por terem fortes restrições na fase de descompressão da quarentena. As pessoas não têm livre circulação, as pessoas vão ser avaliadas a todo momento, qualquer edifício que entra, medem a temperatura, têm que usar máscara, têm que lavar constantemente as mãos com álcool gel, etc. Tudo isso está criando uma crise depressiva na Itália, que é muito mais forte que a crise que houve durante a crise sanitária. Durante a crise sanitária nós também vimos reportagens que as pessoas cantavam às janelas e mantinham uma certa saúde mental.
mas isso está tendo reflexos no pós-pandemia, porque praticamente todas as pessoas ou perderam alguém da família, ou algum amigo, ou algum vizinho, ou algum colega de trabalho. Então o cheiro a morte ainda continua muito presente na sociedade italiana, e todas essas restrições e o longo período de isolamento geram problemas depressivos muito graves. E obviamente depois vem a crise económica. Essa crise económica é provavelmente uma das crises económicas mais violentas que nós vamos enfrentar nos últimos 100 anos. Nenhum de nós experimentou em vida uma crise económica deste tipo, não é? Na Alemanha diz que é a maior recessão dos últimos 50 anos, o Trump prevê mais de 20% de desempregados e por aí fora, não é? Também, quanto tempo vai demorar esta crise económica? Alguns economistas, aqui há opiniões contraditórias, umas mais pessimistas, outras mais otimistas. Por exemplo, os alemães estão otimistas, dizem que este ano a recessão vai ser grande, mas o desemprego não vai ser afetado. O FMI também diz a mesma coisa em termos mundiais. Nos Estados Unidos, o Banco Central fala que a crise pode durar até 2021, mas como eu disse, nós, como não sabemos qual é o cenário, temos de nos preparar para o melhor e preparar para o pior. Também essas perspectivas são contraditórias em relação ao Brasil, não é? O ministro Paulo Guedes está muito otimista, fala que vamos surpreender o mundo de novo, mas alguns economistas do Banco Fator, de outros bancos, do próprio FMI, prevêem que, de facto, a recessão económica no Brasil também possa durar até ao final de 2021. Há uma necessidade clara de um forte investimento dos governos para recuperar essa economia. E é isso que nós temos visto em governos da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, etc. Quando nós comparamos, porque comparar em volume de dólares qual é que é os estímulos à recuperação económica, isso obviamente depende muito da riqueza de cada um dos países. Mas quando comparamos por percentagem do PIB, já estamos a usar a mesma matriz de comparação. E, de facto, a diferença entre os países de investimento na recuperação económica dos governos desses países é muito diferente, vai de 2% a 20%. Mas o que está mais ou menos consensual pelos economistas no mundo, em todo o mundo, é que sem esse investimento nós não vamos conseguir superar a crise com um número razoável de falências e de desempregos, não é? Então, a conclusão que eu gostaria de tirar é que nós temos que nos transformar para aprender a reativar a economia durante o isolamento social da pandemia. Se ficarmos esperando que a economia passe, vamos falir esperando. Outra premissa que temos que aceitar é que a partir de agora vamos ter mais trabalho e menos remuneração e menos lucro. Os níveis de prosperidade que nós estávamos experimentando, infelizmente, não vão continuar nos próximos anos e temos que nos conformar com isso, não é? E temos que ser absolutamente disruptivos, partir imediatamente para uma nova realidade, novos mercados, novos modelos de organização, porque nós também vamos ter novas pessoas, ninguém vai sair igual ao que entrou nesta pandemia. Nós falamos que a economia está parada e de facto está suspensa, mas não todos os setores de atividade. Há setores de atividade que estão a continuar muito bem nestas restrições de quarentena e de isolamento social pela natureza dos próprios negócios. Há outros que, pelo contrário, estão praticamente na falência. O setor de moda, todo o setor de luxo, o turismo, então, a aviação, o entretenimento, etc. Enfim, o número de falências aí vão ser absolutamente catastróficas. Mas, como eu disse, nem todos os setores estão ruins. Quando nós conseguimos ser disruptivos, nós conseguimos ter sucesso mesmo em cenários altamente negativos como este que eu tracei. Muitos negócios passaram a usar o e-commerce que não usavam.
Por exemplo, empresas de higienização neste momento têm uma procura absurda. Nós temos que criar novas formas de fast food. Por exemplo, a comida que nós podemos comer com a mão, visto que nós não podemos usar os restaurantes. Agora vamos voltar a trabalhar nas empresas, já não vai haver o restaurante comida ao quilo do lado para podermos almoçar. Temos que comprar a comida no guichê do restaurante e comer com a mão. Então temos que recriar esse tipo de comida de fast food. Não podemos ir ao cinema, mas podemos ter um cinema de autorama. As igrejas não podem abrir, mas eu já vi cultos em drive-in. As feiras não podem funcionar, mas também já vi feiras em drive-thru. A telemedicina foi incentivada, a consultoria online, sistemas de ensino AVA, portanto, que não é o EAD, é o sistema, digamos, presencial, mas transmitido por vídeo. Garçons que se transformam em entregadoras, criar negócios dentro do próprio condomínio, por exemplo. Conheci alguns desempregados que estão ganhando bom dinheiro produzindo máscaras em casa, etc. Então, mesmo neste contexto quase dantesco, há muitas alternativas que nós temos. A primeira coisa que nós vamos encarar é a produção, a abertura gradual que nós vamos ter da quarentena. E essa abertura vai ser realmente bastante lenta para não acontecer o mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos e que também em parte está acontecendo na Alemanha e em outros países onde a abertura não é tão gradual quanto deveria ser. Então a abertura vai ser gradual por regiões, por atividades, por perfis de consumidores. Por exemplo, pessoas mais novas podem circular, crianças mais novas podem ir à escola, etc. Vão abrir primeiro as creches e o ensino fundamental. Primeiro vai ser o pequeno comércio, mas, por exemplo, em Portugal só podem entrar 2 pessoas por vez nos hortifrutis, nos pequenos hortifrutis. Depois vêm os restaurantes, mas apenas com 1/3 da ocupação. Em Espanha, por exemplo, há divisórias de acrílico entre as mesas. Um princípio que vai ser que vai durar bastante tempo é um distanciamento mínimo de 2 metros entre todas as pessoas, isto quer nas empresas, quer no comércio. Isto vai acabar com todos os negócios low cost. Vocês vejam, por exemplo, um avião em que as pessoas têm de ficar a 2 metros de distância umas das outras, os bilhetes de avião vão triplicar de preço ou mais do que isso, não é? Terem que usar sempre a máscara, medirem a temperatura na entrada de qualquer espaço fechado, seja um shopping, seja uma empresa, seja o condomínio onde moram, etc. Em Portugal já estão a distribuir senhas para ir à praia em junho, não é? As praias vão ter um número limitado de pessoas e vão estar limitadas na areia exatamente o quadrado que a pessoa pode usar, que ela tem direito, e as próprias fronteiras devem ficar fechadas pelo menos até ao 3º trimestre. Então, esta abertura gradual da quarentena também vai criar necessidades específicas ao nível dos recursos humanos. Mas a sociedade pós-pandemia também nos traz novas oportunidades de mercado. No sentido mais otimista, vamos ter uma sociedade mais colaborativa e solidária. Consequentemente, os negócios de troca talvez sejam negócios que sejam incentivados. Vai ser mais regionalista, vamos apreciar mais as coisas locais do que as coisas globais. Então muita coisa que vinha da China, que vinha da Ásia, etc., passa a não ser tão valorizada quanto outras semelhantes, mesmo a um custo superior, que possam ser produzidas localmente. Os grandes blocos internacionais vão provavelmente desaparecer, então vai haver mais protecionismo às empresas nacionais. Vai haver mais proteção social, porque vai haver mais desemprego, vai haver mais problemas com a saúde, consequentemente o Estado vai ter que intervir mais. Se o Estado intervém mais, vamos ter mais impostos, não é? Mas também há coisas boas, vai haver uma aceleração digital maior, portanto,
todos os negócios digitais vão ser favorecidos, uma aceleração agile, portanto, consultoria na área agile também vai ser beneficiada, uma aceleração de startups com incentivos globais, dando uma vez mais o exemplo português, porque eu fiz recentemente uma palestra sobre o case português, tenho isso na ponta da língua. O governo português deu incentivos a fundo perdido de mais de 100 mil euros a 2.500 startups, exatamente para que elas fossem inovadoras de novos negócios da pós-pandemia. Vamos ter mais sustentabilidade, mais valorização da saúde, portanto, negócios ligados à alimentação, ao exercício, etc., vão ser, de facto, valorizados. E vamos entrar também numa nova economia, chamada economia de low touch, de baixo nível de contacto humano, em que todas as pessoas vão estar a 2 metros de distância e vão usar máscaras. Então, negócios relacionados, por exemplo, com inbound marketing, com empresas de propósito, com a valorização do humano. E aqui a valorização do humano não é ao nível individual, mas ao nível coletivo. Isso é um aspecto que o RH tem que ter em consideração, em que as políticas de RH devem ser feitas para o coletivo e não especificamente para o indivíduo. Em que haja uma nova noção de espaço, de local e de tempo, na medida em que nós vamos ter, de facto, nós não vamos trabalhar em home office, nós vamos trabalhar em where you are office. Portanto, nós podemos trabalhar em qualquer lugar, num hotel, num cliente, na praia, no banheiro, e portanto a dimensão de espaço, tempo e local passa a ser outra na economia do low touch, não é? Os trabalhos e serviços remotos vão ser valorizados. Outra situação muito interessante na economia low touch é que a casa é que passa a ser o centro de produção e consumo. Só não é produzido em casa e só não é consumido em casa aquilo que não for mesmo possível. Portanto, todas as profissões que puderem ser realizadas em casa vão fazer. Tudo que nós pudermos consumir em casa, alimentação, entretenimento, etc., isso vai acontecer. Com a crise económica, provavelmente, e com a introdução de tecnologia também, estamos a caminho do fim do trabalho full-time e do trabalho permanente. Nós vamos passar a trabalhar mais por projeto. Vamos ter uma logística muito mais capilar e muito mais complexa, porque ela tem que atender a muito mais pessoas, e vão surgir novas necessidades de consumo. Provavelmente vamos usar menos carros individuais, mais transportes coletivos, os espaços corporativos vão diminuir, as pessoas vão trabalhar mais ao home office, consequentemente as casas têm que estar preparadas para o home office, têm que ter uma dependência maior, de facto, dos produtores locais. Portanto, a humanidade não pode estar sujeita a que a China forneça os EPIs, por exemplo. Tem de haver mais produtores de EPIs pelo mundo, e as viagens internacionais estão, de facto, comprometidas. Bom, essa transformação pós-pandemia tem de ser feita de uma forma colaborativa. Se nós vamos tentar fazer isso sozinhos, não vai dar certo. Nós temos que construir peer groups, como este da ABRH, grupos entre pares, onde nós trocamos experiências. A consultoria tem que deixar de ser essa consultoria de outsourcing que foi nos últimos anos, para ser uma consultoria de aconselhamento e de trabalhar a 4 mãos com o cliente. Nós temos que identificar o conceito de jornada de cliente, ou de jornada de execução, também ao nível entre parceiros, como cadeias de valor produtivas. E do ponto de vista da aprendizagem, também temos que encarar a aprendizagem como uma rede colaborativa. Então a palavra de ordem no pós-pandemia é a transformação colaborativa. E o que é que o RH aprendeu durante esta pandemia? Não é?
Primeiro é que as pessoas estão muito mais abertas à mudança e são muito mais disruptivas e serenas do que muitas vezes o RH imaginava. Quantas vezes nós ouvimos falar, não, temos que fazer esta mudança, mas tem de ser gradual, lenta, as pessoas não estão preparadas. Agora foi no susto, mas todo mundo deu uma volta de 180 graus muito rápida e relativamente bem sucedida na esmagadora maioria dos casos. Não é? Os grandes projetos de transformação agile, digital e organização que estavam na gaveta foram postos no dia a dia com grande rapidez. Houve uma maior humanização do trabalho. Os gestores passaram a ter mais proximidade, mais contacto com os colaboradores, mesmo apesar de ser virtual. Ficou mais claro que o que é essencial e acessório no funcionamento das organizações. Portanto, nós fomos obrigados a ir diretos ao essencial. A dinâmica entre as diversas áreas da empresa, finanças, marketing, vendas, RH, TI, etc., foi muito mais incrementada, muito mais consolidada. Ficou mais claro que as organizações funcionam melhor com melhores processos, com mais tecnologia e menos gente, mas mais capacitada. Isso, eventualmente, era aquilo que todos nós pensávamos antes. Agora comprovamos isso na prática. E as pessoas acabaram por ser muito mais produtivas se fossem empoderadas. Não é? A ausência da proximidade física obrigou a empoderar as pessoas e as pessoas desabrocharam, digamos assim, se tornaram mais produtivas. E o trabalho remoto também valorizou a comunicação. Nós hoje temos um contacto muito mais frequente do que tínhamos quando tínhamos acesso ao contacto presencial. E, naturalmente, o trabalho colaborativo. E seria aquilo, grandes aprendizados que nós, RH, teríamos feito durante este período da quarentena. Pedro, já temos alguns comentários, algumas perguntas aqui. Você tem ainda mais telas para falar? Tenho mais 2 telas. Ok. Então, o que é que o RH vai manter? O que é que o RH vai manter pós-pandemia? Deve manter este mindset de abertura à mudança e foco em resultados agile. Não é? Deve manter home office, não é? Há estudos que dizem que pelo menos 30% das pessoas que estão atualmente em home office devem manter. Devem manter esta liderança transformadora e empreendedora que está neste momento a pilotar as empresas durante a crise. Provavelmente as reuniões virtuais vão continuar mesmo que as pessoas estejam presentes no escritório, porque evita deslocações e são muito mais curtas e muito mais práticas. O conceito do lifelong learning, da aprendizagem ao longo da vida e educação executiva remota, que não é necessariamente EAD, também vai se manter pós-pandemia. Não é? E esta atenção que nós estamos a dar hoje às condições de trabalho, saúde dos colaboradores, incluindo a saúde mental, também vai ser mantida. Nós vamos transformar as empresas exponenciais na economia low touch, exatamente numa gestão fundada em dados, no Big Data. Temos que entender as necessidades dos novos mercados e produtos, diferenciar-se no mercado pelo propósito, ter uma obsessão pela produtividade e pela performance, simplificar processos e estruturas organizacionais agile, desenhar um modelo da accountability da empresa, focar em metas não só de eficiência, mas também de resiliência, estabelecer uma rede capilar de valor com parceiros, incluindo startups, fortalecer os fornecedores locais e não ter dependência de fornecedores globais, reduzir radicalmente custos, incluindo o real estate, e preparar-se para um mercado mais regulado do governo. E o nosso papel nessa arrancada é ser curador dessa transformação agile e digital para a economia low touch. É implementar essas reestruturações organizacionais profundas, infelizmente incluindo right sizing. Ter em consideração as condições sanitárias, preservar os grupos de risco, ser o acelerador da transformação digital, o acelerador da transformação
agile também, dos modelos de gestão e dos processos. Implementar uma maior capilaridade de parceiros e também privilegiar o long-line learning. Nós não podemos esquecer é que o vencedor não será o mais forte, mas aquele que melhor se adaptar a esta realidade. E um lema que eu tenho seguido desde que começou toda esta crise é que nós temos que esperar o melhor, preparar para o pior e encarar aquilo que vier. Então agradeço muito a vossa paciência, já vai longa a minha exposição e estou aberto aí a comentários e perguntas e aproveito para deixar os meus contactos se quiserem falar comigo. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Ainda temos alguns minutos para a gente poder interagir um pouco com os participantes. Nós temos aqui algumas questões. A primeira delas agradece a sua excelente exposição, o conteúdo muito bem organizado, mas ele gostaria de ouvir um pouco mais sobre os desafios que você enxerga para um país continental como o Brasil, que tem problema de baixa escolaridade, alta desigualdade econômica, socioeconômica, né? Ele ainda tem dificuldade em chegar à aplicabilidade no Brasil de medidas tomadas na Europa, por exemplo, né? Bom, repare, nós hoje vivemos numa sociedade global. De facto, nós temos a discrepância social é muito maior no Brasil, o poder económico da maior parte da população é muito menor no Brasil, mas a parte interessante agora da economia low touch e da transformação digital é que tudo é muito mais democrático, não é? Antes nós precisaríamos, para criar uma empresa de serviços, por exemplo, de ter um capital significativo para implementar essa empresa. Hoje nós conseguimos fazer isso com um pequeno laptop. Antes, para produzir, por exemplo, ter uma indústria de máscaras, nós tínhamos de ter máquinas, tínhamos de ter empregados, tínhamos de ter hoje qualquer barraco numa favela, nem que seja costurando à mão, consegue superar essa escassez de resultados. Então, parece-me que a crise da quarentena, a crise sanitária, nos tornou mais iguais e não mais diferentes, não é? Então, isso nos aproximou, mesmo os países mais pobres, dos países mais ricos, e as oportunidades acabam por ser semelhantes nesses países. A grande diferença que nós temos é o investimento estatal, que está a ser muito diferente, não é? Por várias razões que eu não vou especular, como eu disse, não quero entrar em discussões políticas, mas o investimento que houve do governo na retomada económica no Brasil foi de 2%, em alguns países do norte da Europa foi de 20%. Naturalmente que isso é mais fácil recuperar a economia quando tem isso, por exemplo, dando uma vez mais o exemplo de Portugal, mais de metade dos empregados portugueses estão a receber subsídio do Estado para não perder o emprego e para não terem qualquer quebra de rendimento durante a pandemia. Nós sabemos que o layoff no Brasil já é bastante duro, já é bastante significativo, a previsão de falências também, e a redução de salários acaba por ser uma medida relativamente frequente das empresas para superarem isso. Ora, obviamente que viver com metade do salário é muito mais difícil que viver com o salário inteiro, porque o governo complementou aquilo que a empresa não estava a conseguir dar, não é? Então, nesse sentido, digamos assim, macroestrutural, o Brasil não tem os apoios que têm alguns países europeus, sem dúvida. Mas do ponto de vista individual, de oportunidades individuais, eu não vejo grande diferença. Pedro, eu tive a oportunidade de implementar na minha empresa as medidas de redução de salário, por exemplo. E é interessante porque o governo construiu uma fórmula bem interessante, porque se você reduz, por exemplo, o salário e a jornada em 70%, a empresa continua pagando 30% do salário por 30% do tempo dele, mas a empresa pode fazer uma ajuda compensatória que não é taxada, não tem absolutamente nenhum encargo, nem para a empresa e nem para o funcionário. Na nossa empresa, nós aplicamos 20%. Isso trouxe de volta a remuneração para 50%. Os outros 50% foram complementados pelo governo
através dos fundos de desemprego, né? O salário-desemprego. Isso significa que, para 90% da população que nós reduzimos salário e jornada, eles continuaram tendo exatamente a mesma remuneração que tinham, só que custou menos porque o governo abriu mão de uma parte disso, né, e está complementando o dinheiro com outra. Mas algumas preocupações que estão surgindo aqui nas questões têm a ver, por exemplo, com a questão emocional dos colaboradores. Como é que você vê as ações de recursos humanos ou da empresa para minimizar essa estafa emocional dos colaboradores? Bom, o Brasil já, mesmo antes da pandemia, já enfrentava um sério problema de burnout, não é? Do síndrome de burnout. Na segurança social, o crescimento do número eu não sei, aqui, quando a pessoa não vai trabalhar por recomendação médica, como é que se chama? Baixa médica? Afastamento de saúde. Afastamento de saúde. Os afastamentos de saúde estavam a aumentar 135% por ano, por causa do burnout. Então o crescimento do burnout já era extremamente significativo. E havia estudos que diziam que pelo menos 25% da força de trabalho do Brasil atravessava uma crise de burnout ou tinha atravessado. Então o Brasil era o segundo país do mundo com maior problemas de burnout. Então, de facto, a população brasileira e os trabalhadores brasileiros já estavam fortemente afetados psicologicamente. O que é interessante naquilo que nós vimos, por exemplo, na Itália, é que uma certa, como é que eu ia chamar, endurance, capacidade de resistência que as pessoas tiveram durante o isolamento e a crise sanitária, depois desmoronou tudo quando se abriu a economia e quando, digamos assim, houve uma certa descompressão, não é? Então nós temos que estar preparados para essa crise de depressão pós-quarentena. E o que é que isso caracterizou na Itália? Medo. As pessoas passaram a ter medo de ser contagiadas por qualquer pessoa. Apesar do isolamento ter sido afrouxado, as pessoas não tinham a certeza se isso era suficiente para preservar a sua saúde. O medo da consequência económica que isso tinha, do desemprego, da fome, de tudo isso que está associado a isso, e isso está a imobilizar as pessoas. Então nós, RH, temos que nos preparar para essa onda depressiva que vem depois da quarentena, não durante a quarentena. Na quarentena ainda temos uma boa capacidade de resistência. Há empresas que já estão oferecendo assistência psicológica online, que é uma forma interessante. Os líderes têm de ser muito mais atentos à saúde mental das pessoas. Por exemplo, em relação ao burnout, eu vi muitos líderes desligar pessoas, acusando as pessoas de baixa produtividade, quando as pessoas tinham um problema de saúde. Não era um problema de compromisso com a empresa. Era um problema de saúde que não as permitia ter esse nível de desempenho mais elevado. E isso vai ter um impacto imediato muito forte. Então o RH tem de estar atento a essa onda depressiva, que não é necessariamente descompromisso com a organização. Os líderes têm que ser preparados para lidar com problemas de saúde mental que vão ser muito mais frequentes e muito mais graves, e o RH deve preparar os líderes para isso. Muito bem. Ainda tem mais algumas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Consiga Mais, a Laureate Universities, a Lee Hesh Harrison, McDonald's, a MetLife, a ProPay e o Santander. E ao professor Pedro por disponibilizar gentilmente o seu tempo para compartilhar conosco nossos conhecimentos. Nós vamos direcionar essas perguntas para o professor Pedro e em próximos pronunciamentos vamos ver se o professor Pedro tem condições de endereçar essas questões que foram colocadas aqui. Queremos agradecer a Seccional São Paulo, através da figura da Gisele e da Roberta, que nos deram todo o apoio para essa organização do webinar, e a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco, desejando um excelente dia, uma excelente semana e um excelente retorno pós-pandemia a todos nós.